Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal do CACP para mais um vídeo. E, infelizmente, eu tenho que ser recorrente porque acabaram de me enviar um vídeo agora à tarde, do professor da Igreja Adventista e pastor, senhor Leandro Quadros. E eu achei interessante porque é um vídeo de 4, 5 minutos que ele lançou lá no canal dele, falando sobre Ellen G. White e seu espírito profético. E aí, o argumento dele eu achei bastante interessante e até certo ponto verídico. Entretanto, adventistas falam pelos dois lados da boca. Por um lado fala uma coisa, no outro lado da boca fala o contrário. Vai além da falsa profecia, vai além da heresia. É uma falta de postura mesmo de alguns desses indivíduos. Eu vou passar o vídeo dele, e nesse vídeo o que ele fala? Ele fala que a Igreja Adventista acredita no dom profético, acredita que os dons continuam, que os dons estão na vida da igreja. E aí ele fala que Ellen White é como aquela profeta que não é canônica. Aí ele cita alguns profetas na Bíblia, que têm livros, mas não estão na Bíblia. E ele quer argumentar que Ellen White é profeta desse nível. Bem, como eu já disse, eu não viria problema de uma igreja que acredita na continuidade dos dons, ter alguém lá que profetiza, ou que tem até o ministério de profeta. Não vejo esse problema. A grande argumentação, repito, é que quando a gente olha para o conjunto da obra a respeito de Ellen White, a gente descobre que o adventismo do sétimo dia não está dizendo a verdade. E eu vou mostrar tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, gente, olha, novidade aqui, tá? Nós lançamos o nosso app, é um aplicativo espetacular, tá aí o banner do aplicativo. Por favor, eu te dou aqui a minha orientação, baixe esse aplicativo no seu celular, deixe ele acionado, porque toda vez que nós do CACP fizermos qualquer publicação, seja no site, seja nas nossas mídias sociais ou no canal do YouTube, você será avisado, você será comunicado. Então esse aplicativo, ele reúne tudo que nós fazemos, todas as nossas mídias de comunicação com o internauta, com o telespectador, e traz para você atualizações diárias do CACP. Então, por favor, faça lá, é gratuito, faça lá a inscrição, porque você tem que fazer um cadastro, tá? Para dar enter e entrar, e aí é gratuito. Então, aproveite essa oportunidade. Também avisamos que começa agora dia 8 até o dia 12 de outubro, o 16º Congresso Pastor Nathanael Rinaldi. Está imperdível. Voltando aqui, vamos soltar o vídeo do Leandro Quadros, para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Já já eu volto para comentar. Escute ele aí. É uma pergunta sobre o dom profético, uma pergunta sobre os profetas. Uma pergunta também muito frequente que recebo do Na Mira da Verdade é a seguinte: por que crer no dom profético de Ellen White se a Bíblia é suficiente e completa? O que são profetas não canônicos? São profetas que não têm livros no cânon ou na lista inspirada de livros bíblicos. E o profeta canônico é aquele que tem livros na Bíblia. Então você vê aqui na palavra de Deus que existem os dois tipos de profetas e que a existência desses profetas não canônicos nunca afetou as escrituras sagradas. Então você tem que entender que o propósito do dom profético dado a Ellen White não é acrescentar algo à Bíblia e nem substituir a Bíblia. E os escritos de Ellen White queremos ser inspirados, com o mesmo nível de inspiração da Bíblia, mas com a função totalmente diferente. Ele usa meias verdades, ele usa verdades subjetivas, ele usa fake news para poder iludir você. Você escuta ele, o Rodrigo Silva e etc. aí, e você acha que a Igreja Adventista tem até algum valor. Quando você chega lá, você descobre que não é bem assim. Bem, vamos desmascará-lo aí facilmente, rapidamente. Primeiro, número 1, o problema não é uma igreja crer em profecia ou ter profeta.
Tem os continuistas e os cessacionistas. Os irmãos que são continuistas, como eu, acreditam que ainda há profecias na igreja. Mas lá em 1 Coríntios 14, está claro ali que quando alguém profetiza, é um de cada vez, os demais na igreja devem julgar. Julgar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Alguém falou alguma coisa, vai-se na Bíblia e confere se aquilo que foi dito está no parâmetro bíblico. Paulo disse, apliquei isso a mim e a Apolo para que vocês aprendam a não ir além do que está escrito. O mesmo Paulo disse, ainda que um anjo do céu ou um anjo assistente, como de Ellen G. White, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então veja que a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Uma outra coisa, que as igrejas que acreditam em profecia, que pode ter alguém lá que seja profeta, ela acredita que qualquer pessoa possa ser chamado para receber esse dom. É um dos dons lá do Espírito Santo. E a igreja que é continuista, acredita que qualquer pessoa possa profetizar. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. E ali em Coríntios, a ideia de profetizar é falar uma palavra para a igreja inspirado, ou seja, cheio do Espírito Santo e alertar a igreja. Essa é a ideia. Então nós não vemos problema quanto a isso. Agora, a questão é que em Ellen G. White, o adventismo não se vê dessa maneira. Primeiro, não há outros profetas dentro da organização. Janine Saltron foi uma indivíduo aí que apareceu, que se dizia profeta, botaram ela para correr. Porque dentro da seita adventista só tem uma profeta, ou uma profetisa, que se chamou Ellen G. White. Bom, por aí já está errado o princípio. Se você é uma organização continuista, você não pode ser cessacionista, de repente vira continuista para Ellen G. White, depois fecha a porta dos dons e a igreja não é mais continuista. Cessou. Abriu uma regra para Ellen White e fechou a regra em Ellen White e agora a igreja não tem mais dons. Tudo errado. Ou você é cessacionista e aí a igreja adventista não teve uma profeta, ou você é continuista e sempre vai ter quem profetiza dentro da igreja. Então, veja o engodo. Voltando à questão do que eu estou falando, então, observem, eles não são assim. Eles só tiveram Ellen G. White. Então, não é verdade que eles são continuistas em todo aspecto. Olha o que diz a Igreja Adventista na Revista Adventista de 84, página 37. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração. Tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então veja, o Quadros disse que a Ellen White era uma profeta sem inscritos, ou seja, sem livros escritos, e que ela era como aqueles profetas que são citados na Bíblia, mas que não foram canonizados. Agora, o que adianta ele falar isso e dizer aqui à igreja, através da revista, que é um órgão oficial da organização, que ela está no mesmo nível do apóstolo Paulo? Vocês estão entendendo o engodo? Então, primeiro, eles não são continuistas. Abriram uma exceção para Ellen White. Segundo, lá só pode ter aquela profeta. Isso não tem na Bíblia, isso é palhaçada. Onde já se viu? Onde a gente encontra isso na Bíblia? Não tem. Ou qualquer um pode profetizar, como está em 1 Coríntios 14, ou se você crê que cessou os dons, ninguém é profeta. E agora ele fala que ela é uma espécie de profeta, né? Que não é como o apóstolo Paulo, não é como aqueles que têm livros na Bíblia, mas aí vem a igreja e fala que o que ela falou, apesar de não ter livros na Bíblia, porque não tem como botar o que ela escreveu na Bíblia, mas é do mesmo nível. Embora, né, tem uma Bíblia norte-americana, uma Bíblia que eles escreveram lá, parafraseada, e eles encaixaram os escritos de Ellen White na Bíblia, adulterando as Sagradas Escrituras. O pastor Paulo Cristiano fez um vídeo ótimo, eu estou pondo aí na descrição do vídeo, você vai lá assistir esse outro vídeo do Paulo que é top, você vai ver lá que não é mesmo assim, tá? Eles
tentaram e tentam toda hora encaixar essa questão aí dentro do adventismo. Agora, olha a humildade de Ellen G. White, porque o Leandro Quadros também disse que Ellen White disse que a Bíblia é a única regra de fé e etc e tal. De novo, falando pelos dois lados da boca. Olha aí. Movimento Adventista, página 106, orientação profética do Movimento Adventista, página 106. Ellen White diz assim: minha missão abrange a obra de um profeta, mas não termina aí. Ou seja, vai além. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 291, ela diz assim: os livros do Espírito de Profecia e também dos Testemunhos, que são os livros dela, devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Veja, os livros de Ellen White não são um apontamento para as verdades bíblicas, não. Fazem supostas verdades bíblicas que não se encontram em lugar nenhum. Por exemplo, o juízo investigativo, que é a tese da explicação para o evento da volta de Cristo, que deveria acontecer em 22 de outubro de 1844, que não aconteceu. Nasceu-se aí a heresia do juízo investigativo, dada pelo anjo ou pelo demônio assistente que acompanhava essa senhora. E aí não está na Bíblia, mas eles inventaram uma doutrina para justificar isso. Então, olha que interessante. Ela vai dizer de si mesma e dos seus escritos que eles são algo que vai além, que pode até influenciar no destino das almas. No Primeiros Escritos, página 258, ela diz assim: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. E aí o adventista veio falando para mim: Martinez, você é um mentiroso, não é dos escritos dela que ela está falando, é da mensagem do terceiro anjo. Olha, mas a mensagem do terceiro anjo aqui no contexto, que eu li todo o contexto, está falando do juízo investigativo, que é uma doutrina exclusivista do adventismo, que foi dada a Ellen G. White, através do anjo assistente. Então, sabe, eles coam o mosquito e engolem um camelo inteiro. São verdadeiros sepulcros caiados. Então, gente, eu estou aqui mostrando de novo essa questão, porque o Leandro Quadros retruca nos mesmos moldes, nas mesmas coisas, tá? E aí, o que nós observamos? Que Ellen White tem um monte de falsas profecias, que ela não passa pelo escrutínio bíblico, tá? E um argumento de que a igreja adventista tem apenas uma profetisa, que é comum na Bíblia, etc. e tal, não é verdadeiro, não é factual. Porque eles têm nela uma profeta exclusivista, uma única vez que houve profecia na igreja adventista, aconteceu com Ellen White e fechou-se com Ellen White. É como se fosse um canon bíblico fora do tempo, porque nós acreditamos que o canon bíblico fechou. Os 27 livros do Novo Testamento, mais os 39 do Velho Testamento, é o cânon fechado. Os adventistas abriu esse cânon em Ellen G. White, fechou em Ellen G. White. O que é um absurdo. Então, gente, eles falam como cordeiros, eles falam suaves, mas eles querem engodar e comprometer a sua salvação. Fique atento, não se iluda e que Deus tenha piedade das nossas almas, que nós não sejamos enganados pelo inimigo das nossas vidas, tá bom? Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, tenho mais de 50 PDFs aqui de estudos a respeito de Ellen G. White, é só me chamar no WhatsApp. Estou à disposição para sanar a tua dúvida. Não caia no engodo de Leandro Quadros e da seita adventista. Que o Senhor ilumine teu coração, porque você precisa apenas da palavra de Deus e não de uma heresia ou de um engodo dada por uma profetisa que viveu uma mentira. Que você possa estar atento a isso. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.